Fala, meus amigos, daquele jeitão? Eu sou Tery Fábio e hoje a gente vai conhecer o curioso caso do desenho Operation Aliens. E se você nunca ouviu falar, não tem problema, já que esse desenho animado com os seres mais letais do universo foi pensado pra criançada, mas algo acabou dando errado no caminho. Mesmo assim, a gente vai conhecer a história por trás dessa animação, os personagens que formariam uma equipe para enfrentar os aliens do barulho e também os brinquedos que foram lançados depois que a Kenner já tinha embarcado no barco mais furado dos mares do passado. Bom, então se vocês querem saber tudo que poderia ter sido Operation Aliens, sejam bem-vindos a mais um Coleção em Ação Show. Tery Fábio, tu tá atrasado pra escola! Olha, os desenhos animados, principalmente para a criançada que viveu os anos 60, 70, 80 e 90, foram feitos para agradar a criançada, mas principalmente foram feitos para vender brinquedos. Afinal, o mercado que lucrava com a criançada era muito valorizado naquela época e inspirou os estúdios de desenhos animados, em conjunto com as maiores fabricantes de brinquedos do mundo, em ousar cada vez mais. Yo, Hicks! Something big is in the air! It's the alien flying queen and her gruesome gorillas. Send in the ultimate space marine, Atax, disguised in his big bad bug suit. He sneaks in and takes him out. But the flying queen unmasks him. Send in Hicks and the heavily armored evac fighter. Send in the Marines. Blast them Yeah. and bottle them. And it's bye-bye bug, each sold separately. Olha, e como o bom e velho cinema dos anos 80, cada vez mais tinha os seus blockbusters que levavam multidões aos cinemas, a galera queria lucrar com tudo, já que a criançada também assistia esses filmes. E aí mesmo, depois do advento de Star Wars e aquela loucura que foram os brinquedos da Kenner, tava valendo tudo. E obviamente que entre tantos temas mais leves como o Ewoks, os Caça-Fantasmas e também a dupla de roqueiros como Bill e Ted, a gente tinha adaptações de filmes totalmente voltados, pelo menos em tese, para o público adulto, como foi o caso do desenho animado do Rambo e a Força da Liberdade, que a gente já falou aqui no canal, Robocop, a série animada e a Pequena Loja de Horrores, olha, e por aí vai. Detroit, num futuro próximo, o policial Alex J. Murphy e sua parceira Annie Lewis lutam para livrar a cidade decadente dos elementos criminosos que a infestam. Depois de ser mortalmente ferido em ação, o policial Murphy foi dotado pelo comando de partes robóticas de titânio à prova de bala. Com sua capacidade motor e sensorial aumentada pelo computador, ele se tornou o mais moderno super-tira. Robocop. E olha, o mais legal é que muitos desses desenhos, por mais improváveis que fossem, acabaram dando certo demais e ainda inspiraram linhas de brinquedos bem disputadas pela criançada da época. Olha, e foi pensando nisso que a Kenner, que como a gente já falou, encheu os bolsos com os brinquedos de Star Wars, se juntou com a galera da 20th Century Fox e olha, pensaram num projeto que seria ousado demais. O objetivo era expandir a franquia Aliens para o público infantil, mesmo que a franquia fosse conhecida pelos filmes de terror na imensidão do espaço sideral e batalhas sangrentas entre militares armados até os dentes e alienígenas ameaçadores que eram a própria definição de dentes. Aliás, antes da gente avançar, tem um fato bem curioso, já que a própria Kenner, junto com a 20th Century Fox, já tinham tentado algo parecido. Já que tudo começou em 1979, com a ideia de uma linha de brinquedos inspirados no primeiro filme do Alien dirigido pelo Ridley Scott, que começou com o lançamento de um jogo de tabuleiro chamado Alien Game e um bonecão alien gigante cheio de movimentos bizarros. Presents new alien action figure. Bayonets blow. Quick, shut the airlock. The alien's locked out now. He got through. Shh. Give up. Alien can't be beat. We'll zap him with the light. Don't, he'll destroy the spaceship. We've lost. Better find another ship. Let's try the kitchen. Another triumph for Alien. Alien action figure. New from Kenner. Obviamente, como todo mundo sabe, Alien, o oitavo passageiro, não tinha aquele clima de aventura e encanto de Star Wars, não deu certo com a criançada e os pais ainda reclamaram demais desse brinquedo bizarro.
Isso, obviamente, levou a Kenner a cancelar uma linha de brinquedos baseada na nave e nos personagens do filme e que teria a mesma escala dos bonequinhos e naves espaciais da linha Star Wars da própria Kenner. Bom, saindo de 1979 e chegando em 1992, as coisas tinham mudado. E agora, as duas empresas sabiam que Aliens era uma franquia que já estava agradando todo mundo. E foi um grande sucesso comercial, principalmente com o segundo filme cheio de ação e ficção científica, e que foi lançado em 1986, e também um terceiro filme que estaria chegando aos cinemas em maio daquele ano, trazendo novamente a Sigourney Weaver como a Tenente Ripley, agora enfrentando a mistura de louva-a-Deus com serpente alienígena em um planeta prisão lá onde Judas perdeu as botas espaciais. O filme escolhido pela maioria foi Alien 3. Amanhã você vai ver Sigourney Weaver frente a frente com a mais terrível das criaturas. Alien 3, amanhã em Intercine. E a primeira ideia da 20th Century Fox era fazer uma linha de brinquedos totalmente baseada em Aliens 3, já que esse filme chegaria em 1992, como a gente já falou, e eles queriam capitalizar ainda mais com o sucesso provável do filme. Mas a Kenner, velha de guerra, já era gato escaldado nessa parada, já que ela tinha tomado um baita prejuízo com um alien gigante e assustador lá de 1979. Tanto que o boneco chegou a ser devolvido aos montes para fabricante, de tanto que o brinquedo encalhou nas lojas, nem nos clearance vendiam. Aí, a Kenner deu a ideia de produzir um desenho animado nos moldes dos que já foram citados para deixar a franquia, vamos dizer assim, mais atraente para o público-alvo. Os planos era que o desenho animado, que se chamaria Operation Aliens, chegaria à televisão norte-americana no outono de 1992. Só que aí logo os problemas começaram pro lado da Kenner e também para toda a galera que estava envolvida nesse projeto multimídia. Primeiro que Aliens 3, que era para ser um grande sucesso, era uma grande aposta da 20th Century Fox, não se deu muito bem nas bilheterias, fazendo apenas 3 vezes o valor investido, o que para o estúdio envolvido com a grana da produção se traduz em um prejuízo até que considerável. O segundo problema veio com o episódio piloto desse desenho animado de Operation Aliens, que foi exibido para os executivos da Fox, e se fosse aprovado, ia render uma temporada completa com 26 episódios. E esse episódio piloto foi produzido pela Grass Entertainment e animado pela Econ Production, um estúdio de animação da Coreia do Sul, que era responsável por desenhos como Conan the Adventurer, G.I. Joe Extreme e também o famoso, que todo mundo gosta, Defensores da Terra, entre tantos outros desenhos. A história mostraria as aventuras dos Marines espaciais contra os aliens mais divertidos do espaço e traria uma equipe de personagens como o androide Bishop e os militares Drake, Apone, Hudson e Hicks, além, é claro, da Tenente Ripley, que seria a cara da franquia no desenho, assim como foi nos filmes. Olha, aí a coisa já começa a ficar bem estranha, afinal de contas, tirando a Ripley, todos esses personagens abotoaram o paletó de madeira, seja no segundo ou no terceiro filme. Olha, tirando esse primeiro fato mórbido, dizem que no desenho os aliens teriam o poder de assimilar qualquer forma de vida e criar uma mistura. Tipo, se um facehugger agarrasse na cara de um touro, ele se transformaria em um bicho touro-alien. Ou se grudasse na cara de um morcego, ia ser um alien voador e por aí afora, ao invés de explodir o animal por dentro para surgir um xenomorfo todo ensanguentado como a gente estava acostumado. Bom, eu posso estar meio enganado, mas eu acho que depois acabaram aproveitando essa ideia na franquia Aliens vs Predador, será que não? O caso é que por mais que os estúdios envolvidos tivessem tentado amenizar a violência dos aliens, o desenho ficou bem sinistro até mesmo para a época e ninguém sabia para onde levar o resto da temporada se esse piloto fosse aprovado. Aí, os executivos da Fox mandaram destruir a cópia de exibição e engavetar o projeto como se nunca tivesse existido e vida que segue. Os caras, olha, odiaram o troço todo. O problema é que a Kenner contava com a aprovação e para se adiantar e não incorrer no mesmo erro da época de Star Wars, quando eles tiveram que vender papelão prometendo brinquedos para depois do Natal, eles foram lá e começaram a produção da linha como se não existisse amanhã. E como se não existisse amanhã, se você tá gostando desse vídeo, tá achando legal, deixa aquele like felpudo e bora compartilhar para que mais pessoas conheçam a história desse desenho curioso demais. Desse desenho que poderia ter sido, mas não foi. E também, se você não tá inscrito no canal, tá chegando agora, se inscreve aqui e aproveita para badalar o sininho. Bom, voltando para nossa história, quando a Kenner descobriu que o projeto tinha ido pro beleléu, que tinha morrido na casca, já era tarde demais. Inclusive, os caras já tinham lançado no mercado, no mercado norte-americano, alguns produtos com o selo
Operation Aliens. Como foi o caso, por exemplo, de um jogo de mesa chamado Combat Game, feito em conjunto com a empresa Peter Pan Platings, uma lancheira de escola estilosa feita pela Thermos e uma case para a criançada poder carregar os seus alienzinhos para cima e para baixo na forma de brinquedos. E aí, correndo contra o tempo e contra o prejuízo, a Kenner foi lá e de uma hora para outra, olha, botou a galera para trabalhar dia e noite e mudou o design tanto das caixas, né, dos veículos, quanto da caixa das cartelas dos bonecos. E foi assim que a empresa de Cincinnati lançou, antes do final de 1992, a coleção de brinquedos com o nome Alien, simplesmente isso, fazendo referência direta aos filmes e não mais ao desenho cancelado. They're unstoppable! But we're gonna stop them anyway! Send in the Marines! We're the Space Marines! Drake, Ripley, Eightbone, Bishop, and I'm Hicks, armed with the latest high-tech heavy metal. Look out, Hicks! The Queen's gonna crown ya! My bug rocker's on a roll! Bull alien attacking! Eat torch, bug brain! Alien invasion problem? Send in the Marines! Send in the Marines! Space Marines, aliens! E olha que surpreendente, a estratégia funcionou e a coleção ganhou 4 waves com vários veículos, heróis militares e aliens das mais variadas formas, incluindo aí uma rainha alien com a sua colmeia de ovos e gosma, e que era basicamente um playset para a coleção. Um playset bem nojento, mas era. Now there's the evil flying alien queen, the vicious queen facehugger, and charging bull alien. They're unstoppable! Send in the Marines. Depois disso, lá em 1994, as empresas Dark Horse Comics e a Topps Company ainda lançaram uma coleção de trading cards com artes conceituais do desenho animado, provando que o troço todo não era uma lenda urbana, e também algumas histórias em quadrinhos com os personagens e a temática do que rolaria na animação cancelada. Mas agora eu quero saber de vocês, o que vocês acham? Será que a Fox deu uma bola dentro de jogar esse desenho na lixeira e deletar ela? Ou será que realmente esse desenho poderia ter dado certo com a criançada e com os adolescentes da época? Outra coisa, será que um dia a gente vai conseguir assistir esse tal episódio piloto? Ou será que realmente foi parar no universo das tampas de caneta Bic? Comenta aqui pra gente falar mais a respeito disso. Bom, meus amigos, por enquanto era isso. Eu espero que vocês tenham gostado demais desse vídeo. Olha, se está chegando agora aqui no canal, aproveita também para conhecer as nossas redes sociais. Por enquanto, eu vou deixando meu abraço, dizendo que a gente se vê no próximo vídeo e valeu! E agora o meu agradecimento todo especial para os assinantes Felpudo Gold do grupo de membros do canal. Tá esperando o que para ser membro Felpudo Gold ou Felpudo Silver você também? Pode ter certeza, vai ajudar demais a nostalgia do canal.